Ok, graça e paz para todos os irmãos. Nós estamos aqui para mais uma conversa devocional, dando sequência aqui ao nosso devocional, nossa jornada devocional intitulada O Evangelho. De antemão aqui, agradecer a Deus e todas as pessoas que estão participando dessa jornada devocional. Acredito aí que a gente tem em torno de 230 a 240 pessoas participando dessa jornada devocional, e são pessoas ao redor do Brasil e também de alguns outros países que estão acompanhando. E sempre relembrar para vocês que a motivação fundamental da nossa jornada é realmente trazer uma exposição mais apropriada sobre o Evangelho, de maneira muito tentando clarear o máximo para vocês. Nos acompanham, né, nessa jornada muitos cristãos, mas também muitas pessoas que não são cristãs. Então essa é uma oportunidade muito legal de compartilhar um conteúdo para que você possa entender um pouco mais da Bíblia e do Evangelho do Senhor Jesus. E hoje eu estou aqui com uma pessoa muito especial que vai conversar um pouquinho com a gente sobre a questão do devocional, e hoje nós temos assim um tema bem bacana para conversar. Então eu quero dar as boas-vindas aqui para o meu pastor, meu amigo, o pastor Edmilton, que vai estar com a gente participando desse devocional hoje. Pastor, dá uma saudação aí para a gente. Graças a Deus, é muito bom a gente poder estar participando desses meios que temos hoje de comunicação e, principalmente, estar participando na questão de propagar o Evangelho. Nessa época que vivemos, onde os fundamentos, as bases foram bem prejudicadas, então é muito importante esse trabalho que você tem feito, pastor Igor, no sentido de estar resgatando, né, as bases, as fundamentações bíblicas do genuíno Evangelho. Que bom. Amém, graças a Deus. Eu quero fazer uma pergunta, antes de eu ler, eu vou ler aqui para os irmãos 2 versículos para poder basear a nossa reflexão de hoje. Mas antes de ler esse versículo e iniciar a nossa reflexão de hoje a gente vai falar sobre a imputação do pecado, né, e a justiça de Deus. Mas eu queria antes perguntar para você, pastor, um entendimento errado do Evangelho ou um pseudo-evangelho, um entendimento incorreto do evangelho, o que isso pode causar em nossa vida e em nossas igrejas? Bom, quando a pessoa verdadeiramente entende o que é o Evangelho, ela então entende para onde ir. Logo, se ela não entende o Evangelho, ela não consegue entender nem o que aconteceu, nem quem ela é, e dificilmente ela vai estar servindo a Deus, mas vai estar servindo a próprios conceitos errôneos, e é aquilo que o próprio apóstolo Paulo diz, outros evangelhos. Então, o evangelho genuíno gera crentes que são genuínos. Porém, o falso evangelho só pode gerar falsos evangelhos. É igual a questão de curso. Se você faz um curso que verdadeiramente ensina você a exercer um ofício, você genuinamente vai ser um profissional. Mas, se de forma contrária, aquele curso ele coloca informações falsas, formações falsas, e quando você formar, então, você não vai ser um profissional, você vai ser qualquer coisa falsa. Exatamente a imagem e semelhança daquela falsidade que foi passada. Então, o verdadeiro evangelho, ele forma crentes genuínos. O falso evangelho só pode formar falsos crentes. Uau! O falso evangelho gera falsos cristãos, falsos discípulos, falsos servos, falsos adoradores. Então, tudo que realmente nós mais desejamos é que possamos aí realmente nos tornar imagem e semelhança de Jesus, mas somente pelo verdadeiro evangelho. Entrando aqui na nossa temática de hoje, tenho que ler para vocês 2 versículos que são 2 ou 3 versículos muito importantes, onde o nosso tema de hoje é sobre a imputação do pecado. Isaías, capítulo 53, versículo 6, onde nos diz assim:
Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. 2 Coríntios 5:21, onde nos diz, aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feito justiça de Deus. Bem, o tema de hoje, então, a gente está conversando aqui um pouquinho sobre a imputação. Aqui está nos dizendo que o Pai lançou sobre Jesus, fez cair sobre ele a nossa iniquidade, o nosso pecado. Como que nós podemos entender isso? Como é que a gente pode clarear isso para o povo, a imputação, a transferência em cima de Jesus? Pastor, ministra sobre nós. Exato. A imputação, ela é uma doutrina teológica, uma doutrina bíblica, que, como mesmo você já disse, é questão de transferência. No caso de Jesus, é o transferir a justiça dele. Mas não dá para a gente compreender essa questão da imputação sem ir lá na raiz de tudo. Então, quando Jesus disse que ele veio para cumprir a lei, então ele está dizendo que os seus atos, o que ele operou na face da terra, tinha como base a lei. Então, o que ele estava fazendo, o que ele iria fazer, deveria, e é claro que estava, tudo baseado na lei que ele veio para cumprir e não para abrogar. Então, nós só conseguimos entender o sacrifício de Jesus à luz da lei, partindo da lei, para que a gente possa entender tudo que ele faz de novo para nós hoje como um novo pacto. Então, para a gente tentar entender essa questão de imputação, não tem como a gente não voltar para Hebreus 9:22, que diz que, de acordo com a lei, sem purificação ou sem sangue, sem derramamento de sangue, não há purificação. Então, já começa a partir daí. Entendeu? Então, já entendemos que tinha que haver derramamento de sangue. Levíticos 1, do 4 e 6, mostra claramente como é que acontecia essa questão da imputação lá no tabernáculo. Então, o ofertante chegava, colocava a mão direita sobre a cabeça do cordeiro, e ali, então, no momento que ele colocava a mão na cabeça do cordeiro, ele se identificava, aquele cordeiro, no caso, ele se identificava como ofertante, e a partir dali, então, ele e o ofertante, vamos dizer assim, se tornavam uma só pessoa, ou uma só essência. Então, o sacerdote vinha e degolava aquele cordeiro, ou seja, o salário do pecado, então, que era a vida de alguém, a morte de uma vida. Então, quando degolava ali, o ofertante, identificado com o cordeiro, estava literalmente pagando o salário do pecado com uma morte, ou seja, com a morte do cordeiro que não tirava o pecado. Esse é o problema. Ele apenas cobria o pecado, mas não conseguia trabalhar na consciência do ofertante, que continuava a mesma coisa. Entende? Mas isso aí, como nos diz mesmo o próprio capítulo 10 de Hebreus, era um sacrifício, era um pacto que era temporário, até vir um outro tipo de cordeiro, que não era aquele cordeiro animal, mas era o cordeiro que João Batista identificou quando andava pelas ruas. Então, quando Jesus passou pelas ruas, João Batista falou, olha aí, ó, eis o Cordeiro de Deus, esse aí não cobre pecados. Esse aí não é apenas o que cobre pecados e não consegue trabalhar na consciência, mas esse aí é o que tira o pecado do mundo. Tira o pecado do mundo. Podemos dizer, então, que o sacrifício do Antigo Testamento, então, ele cobria o pecado por meio da transferência, mas não alterava o caráter, não mexia no interior ou na mente da pessoa. Exatamente. Trabalhava só na questão da culpa, mas não na questão do culpado. Entendeu? Jesus, porém, ele veio para trabalhar não apenas na culpa. Como o cordeiro, ele veio para trabalhar o culpado. Então, veio para escrever as leis de Deus, não numa tábua, não em pergaminhos, mas no coração do ofertante. Amém.
Então, quando João Batista, lá em João 1:29, quando ele diz: "Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo", ele está falando exatamente essa mudança. E Hebreus 9:14 vem falando que o sacrifício de Jesus, ele trabalha a consciência, para que purifique a consciência de obras mortas. Amém. Então, é tudo isso. Mas aí torna, então, o nosso mediador. Então, a questão da culpa, da imputação, a gente consegue resolver. Mas como é, então, que Jesus conseguiu transferir a justiça dele para nós? Tem que estar baseado na lei também. Então, o próprio livro de Timóteo, no 1 Timóteo, ele vem falando que só existe um mediador entre Deus e o homem, Jesus Cristo, homem. Homem. Dado com essa expressão, quando ele fala Jesus Cristo, homem. Ele não fala Jesus Salvador, Jesus maravilhoso, Jesus Deus, não fala. Jesus Cristo, homem. Por que ele ressalta o Filho do Homem, Jesus Cristo, homem? Porque houve uma confusão que não deveria haver. Ou, de repente, estava até proposta para ver que é a questão do pecado em si que separou, né, o homem de Deus. Então, o quadro, o que aconteceu? Aconteceu lá no céu ou aconteceu aqui na terra em algum lugar? O que você me diz disso? O pecado que o primeiro homem cometeu foi lá no céu ou aqui na terra? Aqui na terra. Então, se a coisa aconteceu aqui na terra, Homem. vamos voltar para lá. E Salmo 115:16, nos diz que os mais altos céus são do Senhor, mas a terra, o planeta, deu ele aos filhos dos homens. Então, a autoridade sobre os céus é com Deus. Mas a autoridade sobre o planeta, até então, cuidado que estamos na época veterotestamentária, então, até então, essa autoridade Deus deu para o homem. Então, se acontecer alguma coisa aqui, o homem tem que resolver. Se o homem fez, outro homem resolve. Só que o seguinte, como nós lemos, todos andavam desgarrados como ovelha, ou seja, toda a humanidade se desviou, acabou. Então, não há um justo sequer. Então, como resolver uma questão que homens têm que resolver porque foi aqui na Terra? Aqui entra a segunda pergunta, sem querer atrapalhar, porque eu tenho certeza que ela vai entrar aí. Jesus Cristo, o nosso Deus, ele poderia resolver esse problema lá nos céus? Sim ou não? Ele realmente tinha que vir à Terra e se fazer homem? Se ele dos céus resolve o problema da Terra como Deus, opa, Uau. a lei está sendo quebrada. É. Então, para a lei não quebrar, Deus pode resolver o problema. Mas tem que resolver o problema como homem. Aqui. Tem que vir aqui. Ele faz? Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o seu Filho gêmeo, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, o que Jesus teria que ser? Nascido de mulher. A Virgem vai conceber de forma miraculosa. Então, nós temos aí o quê? Jesus recebendo o corpo de homem. 100% homem, 100% Deus. Mas é homem. E se fez carne. E habitou entre nós. Fez carne e habitou entre nós. Porém, nós vimos nessa carne, ou seja, nesse cordeiro, nesse verbo, a glória do unigênito do Pai. Então, tranquilo. Então, é o Pai purinho representando a gente, representado no Cristo. Joia. Já temos o problema aí, essa parte da lei está resolvida. Então, Deus agora mandou uma solução divina em forma de homem. Resolveu o problema. Então, o Cordeiro de Deus agora consegue se identificar com o homem. Como aquele velho Cordeiro do Antigo Testamento se identificava com o homem, o Cordeiro de Deus também se identifica com o homem. E um detalhe que as pessoas passam por cima. Jesus tinha pecado? Jesus tinha pecado, sim ou não? Sem pecado. Jesus pecou, sim ou não? Não pecou. Então, para que ele se batizou se é batismo de arrependimento para pecados? Ele nada fez. João Batista logo puxou a faca. Não, eu não posso fazer isso. Você tem que me batizar. Aí Jesus falou, negativo. Por ora, eu preciso fazer isso porque eu tenho que me identificar com uma humanidade que é pecadora. Mesmo eu não tendo pecado, eu tenho que me identificar com a humanidade que é pecadora. Então, quando ele se identifica com a humanidade pecadora e sai da água,
Deus, na mesma hora, uau! Agora está cumprido o que eu precisava. Olha aí, eis o meu filho em quem eu tenho grande prazer. Ou seja, perfeito. É Deus, é divino, mas é homem e totalmente identificado com toda a humanidade pecadora. Tanto é que o diabo faz o quê? Leva ele logo para o deserto. O Espírito Santo concede que ele seja enviado para o deserto e o diabo vem logo para pecar, porque é o seguinte: agora, meu filho, está tudo sobre ele. Se eu acabar com ele, eu acabo com a humanidade. Esse é o cordeiro perfeito para tirar o pecado do mundo. Só que, nessa questão toda, já está resolvido. Ele é o cordeiro mesmo, pecado sobre ele, então, tranquilão. Só que tem um problema. Tem que ter uma outra base da lei para poder identificar Jesus conosco. Porque ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mas tem uma outra parte da lei, é Levíticos 25, 47, 49, que falam o seguinte: quando alguém vende para o estrangeiro, alguém que tem uma outra essência, uma outra natureza, uma outra nacionalidade, um estrangeiro, que se vende que não tem mais recursos e que se vende, por fim, como estrangeiro, só há uma forma dessa pessoa ser livre. Isso é a lei. É Levíticos 25, 47, 49. Depois pode dar até uma olhada. Só tem uma forma de ser livre. Se for irmão, sobrinho, filho, tio, ou seja, parente direto. Então, se não for parente direto, ou essa pessoa consegue arranjar o dinheiro para pagar a sua soltura, vamos dizer assim, ou então somente um parente direto pode vir para resgatá-la. Caso contrário, vai continuar escravo. E João 8,34 diz o seguinte: que todo aquele que comete pecado se faz escravo do pecado. Então, toda a humanidade pecou. Não há um justo sequer. Toda a humanidade se fez escrava do pecado. Então, o que Jesus teve que fazer? Se identificar como parente remidor, é o chamado parente remidor. Mas e Jesus se identificou alguma vez como teu primo, como teu irmão, teu parente? Quando a família dele veio buscar ele que ele estava pregando, veio a mãe e os irmãos. Lá em Mateus 12, 49, 50. E aí perguntaram para ele: tua mãe e teus irmãos estão lá fora te esperando. Ele vira para a multidão de pessoas e diz: quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? A minha mãe e meus irmãos são todos aqueles que obedecem à minha vontade. Ai! Agora que o caldo entornou. Porque ele diz: eu sou o parente remidor de todos aqueles que obedecem. Então, cuidado quando diz: porque o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, em Cristo Jesus, nosso Senhor, tem vida eterna. E Deus mandou tudo direitinho para todo aquele que nele crê. Quem crê, obedece. Então, todo esse sacrifício que ele faz, ele se identifica como um parente remidor daqueles que o obedecem. A partir do momento que ele se enquadra lá na lei de novo, como macho, novinho, sem pecado, puro, exatamente as mesmas características que o cordeiro tinha. Então, o que é que ele faz? Derrama sangue inocente para, então, perdoar os pecados da humanidade. Então, aí ele consegue fazer uma transferência. Então, na cruz do Calvário, é como se eu, você, toda a humanidade estivesse colocando ali a mão na cabeça dele. E naquele momento que ele estava morrendo, estávamos todos nós também, aquela morte estava passando também para todos nós também. Ou seja, aquele cordeiro que era imolado lá no Antigo Testamento, que derramava sangue no Antigo Testamento, estava derramando sangue também ali na cruz do Calvário. E imediatamente ele passa para nós tudo aquilo que ele, como o justo, poderia usufruir. Aí, quando ele ressuscita, 3 dias morto, aquela coisa toda, porém, quando ele ressuscita, a primeira coisa que ele diz: todo poder me foi dado nos céus, eu já era Deus mesmo, e agora na terra, porque eu virei homem. Então, a lei está cumprida no céu, a lei está cumprida na terra,
o cordeiro que Deus mandou, purinho, conseguiu realmente cumprir todas as coisas, e aí todo o pecado da humanidade, ele morre pelo pecado da humanidade, e agora nada mais justo do que toda a humanidade morrer pela vida de Cristo. Isso é tremendo porque eu vejo a história de um Cristo redentor, de fato, um Cristo que vem para remir, e eu fico pensando que Deus, na sua vontade, no seu plano inicial, ele vem à Terra, cria o homem à sua semelhança, então ele deu ao homem a sua imagem e semelhança, o homem, por causa do pecado, ele cai da imagem e semelhança de Deus para um estado pior, mas aí ainda Deus se aproxima mais ainda e vai novamente até o homem, traz o seu filho até o homem e redime nele novamente a imagem de Deus para resgatar o homem que outrora era sua imagem, caiu e precisava ser redimido. Então, a gente louva a Deus, agora a gente consegue compreender melhor a imputação, a justiça de Deus, a redenção. O que o pastor falou é algo que tem que ficar muito claro. Desde o início, Deus deixou muito claro que o salário do pecado sempre teria que ser a morte. E um homem entregue ao pecado não poderia pagar o seu próprio preço. Então, realmente, Deus vem, se veste de homem, né, passa por tudo isso, e realmente ele vai lá. E só ele poderia realmente pagar esse preço em nosso lugar. E agora ele nos entrega, imputa agora o bem de Deus a nós, a paz, a redenção, novamente, né, nos tornar conectados com Deus. Isso é tremendo. Isso é tremendo, isso traz uma... A tentação, o diabo é mentiroso, todo mundo sabe disso. Mas uma coisa ele falou de verdadeira na tentação de Jesus. Quando ele fala o seguinte: está vendo todos esses reinos? Todos eles me foram entregues, e eu dou para quem eu quiser. Ele tem essa fala, oferecendo os reinos para Jesus. Mas quem deu esses reinos para ele? O primeiro homem a quem foi imputado a autoridade sobre todos os reinos, Adão. Então, Adão que pega, ele dá de mão beijada. Então, se Adão passa a autoridade para o diabo e faz toda essa atrapalhada com a questão do pecado, tinha que vir, então, um segundo Adão. Tinha que vir, então, um segundo homem. E aí, esse segundo Adão, ele vem para desfazer todas as obras do diabo, pegar a autoridade, como homem, pegou de volta a autoridade que Adão passou para ele, ressuscita dizendo que toda autoridade agora ele tem, no céu, na terra, porque agora ele é o segundo Adão, e, a partir daí, então, a imputação, o pecado da humanidade está perdoado. A obra foi... A confusão que o diabo fez com o primeiro Adão, o segundo Adão veio para desfazer tudo, e ele conseguiu desfazer, realmente. Eis o Cordeiro de Deus, que não somente, né, paga pela culpa do mundo, mas que tira o pecado do mundo. Eu quero agradecer aqui, nossa conversa está chegando ao final, mas eu quero aqui agradecer todos que chegaram aqui nesse vídeo para compreender um pouco mais, e agradecer também ao pastor Edmilton por esse momento especial, por essa explicação tão clara, tão celestial. Não tem como a gente não se emocionar com o Evangelho do Senhor Jesus, porque ele eleva a nossa alma, ele nos chama para ser o que de fato nós somos. Você não tem que viver uma vida de culpa, você não precisa e não deve viver uma vida de pecados, porque Cristo, o nosso Deus, ele já imputou a Cristo o pecado de toda a humanidade. Mas ficou muito claro aqui, precisa crer. Se você crê, amém. Mas tem que obedecer. Você tem que crer. Você tem que obedecer. Algumas pessoas que estão nos acompanhando aqui, que talvez ainda não se decidiram por Jesus, talvez alguns dos meus amigos aqui se afastaram da presença do Senhor Jesus. Confesse a Cristo como Salvador. Quando você está confessando a Cristo como Salvador, você não está confessando, agora eu sou de uma igreja, agora eu sou de uma religião. Não. Você está confessando que você crê num Cordeiro de Deus, você crê que o homem caiu, você entende
que o homem caiu do estado da graça de Deus, mas que Deus providenciou um cordeiro puro, santo, para remir os nossos pecados e nos limpar de toda culpa e de todo pecado interior. Isso é confessar a Cristo. Isso é dizer que Jesus Cristo, ele é o meu Senhor, mas também ele também é o meu Salvador. Não perca essa oportunidade. Confesse a Cristo em seu coração, e então você receberá a bondade, a justiça e a redenção de Deus no teu coração. Pastor Edmilton, suas considerações finais e obrigado por esse tempo junto aqui. Graças a Deus. A única mensagem que eu gostaria de deixar para você é o seguinte: se você olha para dentro de você e consegue ver que tem alguma coisa estranha, alguma coisa incompleta na sua vida com relação a Deus, faça exatamente isso que nós acabamos de estudar. Pela fé, coloque a sua mão pela fé lá no Cristo e deixa que Ele leve sobre Ele as suas culpas, os seus pecados e tudo isso que te impede e coloca a culpa no seu coração. Deixa que Ele limpe tudo isso da sua vida. E a partir do momento que Ele fizer isso, e Ele faz, é só você pedir: limpa o meu pecado, limpa a minha culpa. Senhor, pega tudo que me separa de Ti e destrói. Ele faz isso. E assim que Ele fizer isso, a primeira coisa que você tem que fazer é abrir os ouvidos para obedecer o seu melhor amigo, que será Jesus Cristo. Obedeça ao melhor amigo e seja um grande amigo de Deus. Paz. Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Você que está ouvindo esse vídeo agora, diga isso comigo. Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Abraços em todos. Fiquem firmes na presença de Deus. Deus abençoe. Amém. Paz.